Você já teve alunos que parecem não avançar na alfabetização, que parecem estar travados? Você sente assim que já fez de tudo, tudo que é atividade, tudo que é jogo, tudo que é recurso, e ele ainda não avançou, não teve progresso? Pois é, isso pode ser bem frustrante para a professora, não saber mais o que fazer com o seu aluno na alfabetização, para ele aprender as letras, para ele aprender a ler e a escrever. Parece que os outros alunos avançam, mas esse aluno especificamente você não está conseguindo avançar. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 estratégias para você fazer com esses alunos que têm mais dificuldades de aprendizagem. E a terceira é aquela que vai virar o jogo para você. Muitas vezes a gente fica repetidamente fazendo as mesmas estratégias e não vê avanço nos alunos, mas pode ser que mudando só a abordagem daquilo que tu tá fazendo vai fazer diferença. Então, antes de falar das 3 estratégias, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque vai ter mais vídeos na sequência desse que vão te ajudar a alfabetizar, tá bom? A primeira estratégia, anota aí, é trabalhar com um repertório finito de palavras, um repertório da mesma temática. Então, assim, vamos reduzir o número de palavras do nosso banco de palavras para essa criança. Vamos trabalhar com ele em uma semana apenas 5 palavras. Vamos estudar essas 5 palavras e fazer várias atividades desencadeadas dessas palavras. Só que as palavras, elas não vão ser aleatórias. Isso é bem importante para todos os alunos, mas para aqueles que têm mais dificuldade. Fazer conexões, fazer relação. Não dá para um dia você trabalhar os brinquedos, no outro dia você trabalhar os nomes, no outro dia você trabalhar as plantas, no outro dia você trabalhar uma parlenda. Não, durante 15 dias, no mínimo, você fica trabalhando com a mesma sequência didática, relacionando as palavras que estão nessa sequência didática, fazendo interpretações textuais, produções textuais, diferentes atividades, usando essas palavras da sequência didática. Então, eu peguei aqui, por exemplo, um bloco lá na minha pós-graduação em alfabetização, que eu sou diretora, pós-graduação em alfabetização na prática, que é reconhecida pelo MEC. As meninas, quando entram, recebem mais de 300 atividades práticas que são divididas em blocos da mesma temática, não são atividades aleatórias. Elas têm uma sequência, uma progressão didática em relação. Então, essa que eu peguei para mostrar para vocês, por exemplo, é sobre os alimentos. Aí a gente escolheu alguns alimentos para fazer um estudo durante 20 dias sobre esses alimentos. E vejam, algo que é bem importante aqui. A gente estuda o abacaxi, a sílaba inicial, a quantidade de sílabas, a quantidade de letras. E a gente faz a mesma coisa com a alface. A mesma coisa com as uvas, a mesma coisa com a batata. Então, é importante repetir algumas estratégias para que os alunos, aí eles já vão estar ligados na palavra, porque eles já sabem o que é sílaba inicial, eles já sabem o que é quantidade de sílabas, eles já sabem o que é quantidade de letras no momento que eles já fizeram uma primeira escrita da palavra abacaxi e das suas partes, tá? Então, todo bloco vai relacionar isso, vai relacionar esses alimentos. E aí a gente pode trabalhar com letras móveis, a gente pode trabalhar com a janelinha, a preguicinha, que a gente vai tirando lá as letras e eles vão adivinhando o que tá escrito ali. Cadê a minha aqui? Aqui, ó. Aqui tá o meu nome, tá? Claro, você pode fazer mais enfeitada, essa aqui eu fiz rápido. Mas a gente vai tirando, ó, e vai adivinhando junto com as crianças quais são as letras que estão aqui, uma proposta mais lúdica. Então, quais podem ser? Vai lá no alfabeto de parede, quais são iguais a essa voltinha? E vai brincando com as crianças. Então, a primeira estratégia é você relacionar numa sequência didática palavras e palavras fáceis, simples, né, não tão complexas, para que essa criança possa explorar diferentes
habilidades, tanto de decodificação leitora, quanto de fluência, quanto de reconhecimento das letras, quanto de quantidade de sílabas dentro desse estudo. A segunda estratégia, que eu já dei pistas sobre ela na primeira, é a consciência fonológica. A capacidade que os nossos alunos, que o nosso cérebro tem de refletir sobre os sons da língua e manipular esses sons. Isso quer dizer contar as sílabas, comparar as palavras quanto ao tamanho só pelo número de sílabas, né? Então, qual é maior? Borboleta ou carro? Qual é maior? Faz lá um jogo de batalha de palavras. Borboleta ou carro, qual é maior? Porque tem mais sílabas, certo? Contar os números de letras das palavras, trabalhar com rimas. Não sei se você já fez isso, mas muitas vezes quando eu trabalhei com alunos com dificuldades de aprendizagem, com dificuldades de alfabetização, quando eu ia fazer uma avaliação diagnóstica de consciência fonológica, eu percebia que eles não sabiam nem o que eram rimas, as combinações. E por que é importante o trabalho com rimas? Não é porque é legal, porque é bonito, porque tem que ter. A gente tem que saber o porquê das coisas, a importância, porque ele vai perceber que para escrever boneca e caneca, quando tem o mesmo som, tem as mesmas letras. Por isso que é importante o apoio da palavra. Não trabalhar só com imagens, mas também com o apoio da palavra, para que ele reconheça essas repetições de letras nas rimas. Então tem um arsenal de atividades de consciência fonológica que você pode e deve fazer com os seus alunos que estão com dificuldade na alfabetização. Às vezes, uma pequena forma de abordar o aluno, abordar mais individualmente, esses alunos precisam da nossa atenção mais individual, vai ajudá-los. E se você está trabalhando com uma sequência didática, com uma única temática, você escolhe palavras que rimam dentro dessa temática também, porque vai ajudá-los na memorização, na repetição. A gente ensina o cérebro através de repetição. Quanto mais a gente faz uma coisa, hoje eu dirijo muito diferente do que quando eu comecei a dirigir, porque eu repeti inúmeras vezes isso na minha prática. Você também pensa em alguma atividade que você precisou de repetição para ir melhorando. Então, os nossos alunos, o cérebro do nosso aluno também precisa disso, que tem muito a ver com a terceira estratégia: repetir os recursos. Os recursos lúdicos que você fica horas e horas fazendo e pensando, você pode repetir. Não é porque eu fiz, por exemplo, esse jogo aqui, mostrei um vídeo recente para vocês. Eles têm que colocar as vogais, isso é bem bom para fazer inclusive com alunos com dificuldades, colocar as vogais conforme a sílaba, né? Raposa. Então, A, o O e o A. Eu posso outro dia levar de novo o mesmo recurso para que ele faça inclusive as mesmas palavras, porque essas palavras existem e ele precisa pensar de novo no A, no O, no A. Às vezes vocês ficam horas e horas fazendo os recursos e usam uma vez só. Tem que repetir. E repetir também estratégias como aquela atividade que eu mostrei para vocês ali do abacaxi. Quantidade a palavra, quantidade de sílabas, quantidade de letras, letra inicial. Quando você for fazer uma outra sequência didática daqui a um mês, por exemplo, você pode fazer de novo. Agora a temática é os brinquedos. Você pode fazer de novo aquela mesma estrutura. Porque daí ele vai pensar, vai prestar atenção na unidade linguística, na reflexão fonológica. E não só no como fazer a atividade. E também pode repetir no sentido de, se eu fiz um bingo de palavras, outro dia eu faço um bingo de sílabas, outro dia eu faço um bingo de letras, outro dia eu faço um bingo de vogais. Eu posso repetir também esses recursos para diferentes habilidades de consciência fonológica que eu quero e devo trabalhar. E eu vou te dar mais uma dica. Então, ao invés de 3, vão ser 4 estratégias. Não é nem dica, são estratégias docentes que eu estou dando aqui, que são importantíssimas, né? Estratégias pedagógicas. Mas antes disso, eu quero te lembrar que esse vídeo é um aquecimento do curso intensivo de alfabetização na prática. Vão ser 3 noites gratuitas em que eu vou estar com você, te mostrando inúmeras atividades, como essas que eu mostrei aqui, que você pode fazer na sua sala de aula de alfabetização para avançar os seus alunos e eles se alfabetizarem ainda no primeiro semestre. Se você ainda não fez a sua inscrição no CIAP, no curso intensivo de alfabetização na prática, procura aí o link que vai aparecer para você e faça a sua inscrição.
Se você já fez, fique atenta lá no grupo do WhatsApp que a gente vai mandar os links das aulas por lá. E aí chegamos na quarta estratégia. A quarta estratégia ela é muito importante. Às vezes você pode ter um aluno que você até já fez, você ficou pensando, ai Clarissa, mas isso aí que você está falando eu já fiz. Então, meu bem, isso já não é um problema só seu. Você precisa de ajuda para pensar um melhor encaminhamento para esse aluno. Às vezes, a gente tem um aluno que ele não tem o diagnóstico de TDAH, mas ele não consegue parar com as perninhas, ele não consegue parar sentado, ele volta do recreio muito agitado. Então, ele não está conseguindo se concentrar, por isso que ele não está conseguindo aprender todas as técnicas que você tem para ele. Você entende que você não vai dar conta desse sintoma do TDAH só lá na sala de aula? Ele precisa de claro que a gente não vai dar diagnóstico, o professor não dá diagnóstico, mas aí você precisa conversar com a sua orientadora, conversar com a coordenadora, conversar com a família e encaminharem ou para um atendimento psicopedagógico ou para um atendimento neurológico, para a gente ver como a gente vai ajudar essa criança. Ou às vezes é uma criança que individualmente ela responde muito bem as estratégias, isso é bem comum de acontecer. Então ela precisa muito de mim para fazer, ela não consegue fazer com muita autonomia. Talvez um reforço, o laboratório de aprendizagem da escola, uma sala de recursos, uma professora particular já vai dar conta de ajudá-la. Eu já tive vários alunos particulares que não precisaram de outro encaminhamento psicopedagógico, eles só precisavam de um reforço escolar mais individualmente para conseguirem avançar. Chega um momento que se você começar a ver que você fez muita intervenção, você fez 4, 5 meses de mediação, os alunos estão avançando, mas essa criança específica da sua sala de aula não está avançando e está apresentando outros sintomas que te alertam, que te preocupam, pede ajuda e encaminha, porque você não tem culpa de tudo, a responsabilidade não é só sua. Às vezes, se é algo orgânico, se é algum transtorno do neurodesenvolvimento, sim, ela vai precisar de um médico, ela vai precisar talvez de medicação, ela vai precisar de terapia. Eu já tive vários alunos que depois que começaram o tratamento com o médico, não só medicamentoso, mas também terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, conseguiram começar a aprender, porque eles tinham inteligência, tinham um QI adequado e começaram a aprender, começaram a se desenvolver. E às vezes mesmo com rebaixamento intelectual, com algum QI de inteligência comprometido, a gente consegue, com intervenção de outros profissionais, ajudar essa criança a avançar nas habilidades dela. Daí ela vai ter um currículo adaptado e você vai saber onde você vai querer chegar. Porque às vezes a gente coloca muitas expectativas que não vão ser correspondidas dependendo do transtorno ou da dificuldade que a criança tem. Então essa quarta estratégia, essa quarta dica é você ficar atento e, se preciso, encaminhar esse aluno para um atendimento especializado. Recapitulando então, trabalhe com um repertório finito de palavras de uma mesma sequência didática. Desenvolva consciência fonológica nos seus alunos. Repita as estratégias e os recursos didáticos. Peça ajuda para encaminhar, peça ajuda para a família, para a orientadora, para a coordenadora, para encaminhar os alunos que precisarem de mais atenção de vocês. Teste essas estratégias que eu disse aqui com os seus alunos, se você ainda não fez. E volta nesse vídeo, me deixa um comentário, porque eu quero ver a sua sala de aula se alfabetizando mais rapidamente. E eu te espero no próximo vídeo, em que eu vou te mostrar como planejar uma semana de aula em apenas 15 minutos. Te vejo lá. Beijo!